Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. E a partir deste momento vamos dar início às nossas atividades. Primeiramente relembrando as atividades materiais e sociais da casa. As atividades espirituais, né, vamos dizer assim, palestras e passes todos os dias. Mais informações temos no mural, afixado na entrada, e no site, né, da Casa do Caminho, ou seja, www.casadocaminhosantana.com.br. Plantão de atendimento, ou seja, recomenda-se chegar meia hora antes das palestras para passar no plantão. Quanto ao passe à distância, quem passou no plantão pode solicitar o passe à distância, né? Ou seja, um cartãozinho para tal. Às sextas-feiras, às 20h05, temos o grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Então, convite às pessoas, né, que estão passando por essa situação. Também pedimos a colaboração de todos, agradecendo aqueles que já colaboram, né? Agradecendo a todos aqueles que já colaboram com a nossa cesta básica, e aqueles que virão a colaborar também, pedimos o auxílio nesse sentido. As necessidades para a montagem da cesta básica para o mês de outubro são, em primeiro lugar, arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Ou seja, essa ajuda é necessária para compor, né, os 640 quilos de alimentos não perecíveis para a cesta básica. Isso colabora, ou seja, a casa com esta ação de todos colaboram em atendimento a 80 famílias cadastradas e suas crianças, né? Temos também um convite direcionado a todos, inclusive aos irmãos internautas também. A Casa do Caminho Santana convida para a primeira paeja mineira, né? A paeja mineira será realizada no dia 6 de novembro, é um domingo, às 13 horas, no Acre Clube, na rua Água Comprida 257, Jardim França. O convite custa R$ 35,00, né? Pode ser adquirido com Aquil, Cida, Sandra, Daniel e Denise. Então deixo o convite a todos para poder realmente participar não dessa colaboração, mas também desse evento, né, que confraterniza também os companheiros da casa e outros mais. Assim colocado, vamos passar a nossa preparação, né, mental, espiritual, emocional, sentimental, né? Primeiramente, sentar comodamente na cadeira, né? Procurar se estar relaxado, tranquilo, respiração calma, profunda, né? A respiração é muito importante. Pensamento e sentimento elevado a Deus, Pai Todo-Poderoso, rogando a Deus, Pai Todo-Poderoso, a sua proteção, o seu amor e que a sua luz nos envolva a todos. Tranquilos, serenos, confiantes no divino amigo Jesus, vamos até ele, o nosso irmão espiritual superior, pedir-lhe que sua paz seja conosco, que a sua paz envolva todos os presentes e ela se estenda a todos os nossos irmãos necessitados de paz, de equilíbrio, de harmonia e de amor em seus corações. Irradiamos desse nosso momento paz a todo o planeta Terra e através da vontade divina que apenas começamos a compreender, pedimos, Senhor, sê conosco nessa tarde. Desta forma, pedimos licença e permissão para iniciar o nosso trabalho. E vamos envolver o nosso companheiro Miguel, né, para a palestra da tarde. Vamos acompanhar, né, o seu pensamento, a sua orientação quanto às questões abordadas no tema da tarde. Fique à vontade. É uma questão só com vários temas. Porque o tema é a criança. Então, isso dava mais de 10 seminários aqui. A gente mandava só chegar as pizzas, né, e tal, e ficaríamos aqui por uns 3 meses discutindo a questão. Mas Emmanuel, ele procura abordar a raiz do tema. E o tema hoje, né, é em auxílio à criança. Esse tema foi extraído de um livro
foi feita uma compilação das mensagens de Emmanuel. E aí a pessoa que fez a pesquisa lançou um livro e intitulou O Evangelho por Emmanuel. Mas o texto original é de uma revista chamada O Reformador, editada pela Federação Espírita Brasileira. E isso em 1953, né? Vocês já imaginaram quanto tempo tem essa mensagem? Né? E a atualidade dela. A gente já ouviu muita gente sabia chavões por aí, para todo lado a gente ouvia. Criança é a esperança, né? Depois outra lado, criança é o futuro, né? E nós começamos a perceber que nós não estávamos cuidando muito do nosso futuro. Porque realmente, se nós nos dessemos conta da nossa responsabilidade, né? E nós não estamos falando só dos pais, não, hein? Aí a gente vai tirar só a culpa dos pais, né? Se a criança se transformou num marginal, culpa dos pais, é da criação, é lá onde ela nasceu na favela. E nem nada nessas questões aborda o tema central. E Emmanuel não está falando aqui só, ele está falando de uma questão aqui importantíssima, a assistência espiritual. Nós estamos falando da assistência espiritual, aonde a criança vai obter? Na instituição religiosa. Ele está chamando a responsabilidade para as instituições espíritas aqui também. Né? Nós descuidamos muito. Então deixa ele crescer. Quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer ser. Se ele não quiser ser nada, deixa ele não ser nada. O importante é ele ser uma pessoa boa. E aí é importante que os pais transmitam aos filhos o sentido da religião. Não a religião em si, né? Mas a existência de Deus, né? Sobre a existência de Deus, valores morais, valores que são realmente da alma. Esses têm que ser transmitidos, não pode ser assim só num passe de mágica a pessoa adquirir. Nós estamos estudando Jacques Latour. Jacques Latour, olha que nome bonito, né? Ele foi um criminoso serial killer ao tempo de Allan Kardec. Desencarnou várias pessoas assim, sem nenhum constrangimento. Só que ele chegou na dimensão espiritual na primeira semana que ele tinha desencarnado. Ele estava desesperado. A manifestação dele primeiro já não foi uma manifestação, digamos, inteligente, né? Porque já foi uma manifestação toda desequilibrada. E todo mundo ficou curioso para saber como é que ele estava, porque ele estava exatamente no momento em que Kardec colocou na obra O Céu e o Inferno. Porque o céu e o inferno, o nosso destino, a gente não adianta dizer, todo mundo tem a sua curiosidade de saber. Né? As mulheres mais, né, querem saber o futuro na palma da mão, querem olhar a borra de café e tal, né? Quer saber se o príncipe encantado vai chegar mais cedo ou mais tarde, e essas coisas assim. Mas nós homens, né, não ligamos muito para o futuro, né? Nós somos só quando ele se arruma uma companheira. Aí você começa a se vestir melhor, a se cuidar melhor, né? Mas, enfim, nessa realidade de querer saber o nosso futuro, né, a obra O Céu e o Inferno é uma obra maravilhosa, porque ela cumpre essa questão, para onde eu vou? Essa questão é fundamental. Porque de onde eu vim, doutrina dos Espíritos responde. Para onde eu vou, doutrina dos Espíritos responde. E essa é uma pergunta que a gente se faz. Porque a gente ouve dos outros, né? Respeitar, vai para o inferno, né? Então, a primeira vez que você comeu um prato de doce, o pecado da gula, pela religião usual, você está condenado por mal. Então, agora eu vou fazer o resto dos pecados. Porque eu já estou condenado para o fogo do inferno. E, na realidade, a obra O Céu e o Inferno demonstra que depende de onde, do que nós fizemos e realizamos, é que nós estaremos. Porque o céu e o inferno é dentro de nós. Essa que é a questão fundamental. É onde Jesus disse, o reino dos céus é dentro de você. Fora não. Por quê? Porque o primeiro passo da construção do reino dos céus é dentro de nós. E aí, como que você vai chegar no reino dos céus? Através de uma sintonia vibratória.
E é através do amor. A chave é o amor. Então, quando você olha para uma criança, muitas vezes, né? Você fala assim, mas que criança bonita, todo mundo gosta, né? Não tem coisa mais bonita que o brilho do olhar, do sorriso de uma criança, não é? Você olha para a criança, aquele brilho. A gente vê muito isso no Natal, né? Está chegando, né? A gente dá aquele presentinho. Qualquer que seja criança, pode ser criança da mansão à favela, vai ter o brilho nos olhos. Exatamente esse brilho de agradecimento, que é o amor agradecimento, né? Que a gente lembra muito. A gente descobre ali uma criança. Se Marginal nasceu na favela e perto tinha uma instituição que dava presente, por exemplo, uma igreja ou um centro espírita, né? Ele teve esse brilho. Então, mas como é que ele tinha aquele brilho, aquele amor dentro de si e hoje se tornou um criminoso? Mas quais as condições que nós demos para ele desenvolver esse amor que estava dentro dele? A semente está ali, pronta para germinar, mostra seus raios de luz, mostra o seu perfume de vez em quando, para nós vermos, mas nós ignoramos praticamente. E aí nós vamos dizer, mas que responsabilidade eu tenho? Se o pessoal faz filho, por aí, joga no mundo, não. Nós somos irmãos, essa irmandade divina, essa questão de conceito de família universal, o Espiritismo traz muito bem escrito. Já vem antes, né? Mas vem muito bem escrito dentro do Espiritismo. Nós somos todos, temos a mesma filiação divina. Então, aquela criança que está ali, que está sofrendo hoje, poderá vir a ser o criminoso amanhã, mas se você chegar e intervir no caminho dela, com educação, com muito aprimoramento, e ela mesma vai se educando, se disciplinando, ela poderá se tornar um homem de bem e ajudar a sociedade. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos sair de dentro do nosso espaço, no nosso espaço cômodo, né? Dentro da nossa casinha, nosso casulo, e ir de encontro ao outro para ajudar. Porque a caridade é o caminho. A doutrina dos Espíritos falou, não tem outro. Você quer ter um futuro bonito? Não precisa se preocupar. Está ali, ó. Você quer um bom futuro? Fora da caridade, não há salvação. É o caminho. Caridade é o caminho. E a caridade é o despertar do amor. Mas Jacques Latour comenta que estava em desespero, uma angústia terrível. Uma dor que ele não sabia identificar. Não é uma dor física. E ele via cada uma das suas vítimas. As vítimas já deviam estar lá para outro canto, não estavam lá. Onde estavam registradas as vítimas? Na consciência dele. E você não pode fugir da sua consciência. É por isso que do lado de lá, claro, você pode fugir das leis aqui na Terra, mas na dimensão espiritual, esqueça, está na sua consciência. O tribunal da nossa consciência é que vai nos julgar. E aí não tem jeito. E as vítimas ali, ele sentiu uma dor que ele considerava desesperadora. Ele falou, na segunda comunicação, ele conseguiu balbuciar algumas palavras, e na terceira ele conseguiu falar. Né? Umas 3 ou 4 linhas, porque ainda não conseguia. De tal era o desespero, que perseguia, essa dor que ele sentia não é uma dor física. Começa a pensar, ainda bem que a gente tem um esquecimento, hein? Você imagina nós, se você lembrar que nós fizemos no passado, 10 encarnações atrás, que era todo mundo índio. Imagina? Ou, se não éramos índios, éramos lá da Europa, né? Lá nos países nórdicos, a gente, por um espirro, a gente cortava a cabeça do outro. Nós tínhamos uma vida difícil. E aí a gente começa a lembrar e nós não conseguimos avançar. A bênção do esquecimento, quando nós reencarnamos, das vidas passadas, é Deus mesmo, né? Para saber a inteligência suprema, Ele sabe o que é melhor para nós. Aí você fala assim, mas eu reencarnei agora? O que eu faço? Não, você vai reencarnar para reparar o mal que você fez. Mas não dá numa reencarnação, vai em 2, não tem jeito. Você vai ter que reparar. Porque se você não repara o mal que faz ao semelhante, você não consegue se libertar do mal que você fez para você mesmo. Do mal que você colocou dentro de você. É assim que funciona, chama-se reparação, é a justiça divina.
Muito bem. Mas ele começou a receber as orações, e aí a gente vai vendo que as orações valem muito. Isso começou a auxiliar aquela criatura a ter condições de ir melhorando, melhorando, até que na última comunicação, o criminoso arrependido diz que não via a hora de reencarnar para poder reparar. Então vocês estão vendo aí, mas como que uma pessoa que desencarna, um serial killer desencarna tantas pessoas, logo após o desencarne acontece isso? Acontece. A alma já estava preparada, né? Alguma coisa estava que... Talvez... Nós não sabemos o momento, mas o momento em que nosso coração se abre mesmo para as realidades espirituais, né? As pessoas falam assim, eu fui lá, aí eu senti aquela emoção, aquela emoção é quando a gente diz assim, é quando realmente nós abrimos a nossa alma para receber a espiritualidade divina, né, em nós, para deixar essa espiritualidade divina despertar de dentro para fora e de fora para dentro, né? Nós entrarmos em sintonia com ela, é muito importante que a gente olhe realmente. E nós não vamos, além disso, essa espiritualidade, ela vai despertar para uns no começo da existência, para outros no final da existência. Vai depender do tempo da maturidade da alma. Nós falamos de maturidade espiritual, né? Toda criança exige um cuidado e atenção. E vocês vão dizer assim, e nós somos crianças, nós somos almas crianças ainda, claro. Você pode reparar que na infância você não pode descuidar de uma criança, senão ela não tem noção, né, do que é perigoso ou não. Ela pode chegar no parapeito, numa janela de um prédio e se expor ali. Isso somos nós, assim, nós somos almas infantis. É por isso que você tem anjo da guarda. Nós temos, exatamente, por isso que se chama anjo da guarda, porque nós somos almas infantis ainda. Na evolução espiritual, a que nos cabe chegar, nós somos almas infantis. Nós somos crianças. Nossa, mas eu já tenho, né? Eu tenho lá passei dos 25, mas tudo bem. Mas a gente fica pensando que nós todos... somos almas infantis ainda, nós estamos ainda buscando uma maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual para nós não vai ser num plano de provas e expiações, com certeza. E nós ainda vamos passar por um próximo plano de regeneração, que seria a predominância do bem sobre o mal. Mas cada criança é como uma semente que é colocada nas suas mãos. E você fala assim, mas na minha? Não, eu não tenho filhos. Não, é nas suas mãos, sim. Aquela criança que está ali na rua, né? Você faz uma graça, por exemplo, ela sai imitando você. Nós somos educadores em potencial de todas as crianças. Se você fizer uma graça perto de uma criança, ela vai ficar repetindo. Por que isso? Porque ela vai observando, ela está atenta, ela começa a sair do meio familiar, ela começa a olhar outras informações e ler. E essa leitura que ela faz, né? Se ela achar engraçado, ela repete. Né? E tem outros que não, né? Por isso que tem criança que tem medo de palhaço, né? Assustando as criancinhas. Porque realmente, às vezes, depende do momento em que a criança conheceu a imagem do palhaço na existência. Esse é um exemplo. Toda vez que você praticar um ato de bondade, de caridade, na frente de uma criança, ela vai te seguir. É por isso que ela se mede, ela se espelha nos adultos que estão à sua volta. Não espera no pai. Hoje em dia a gente percebe os relacionamentos estão tão difíceis. As pessoas já não convivem mais uns com as outras. É pai numa casa, é mãe na outra. É assim, a vida está. E muitas pessoas são criadas pelos avós até. E nós vemos isso, né? Porque a instituição família ela acabou se formando a partir não de laços de amor, mas de laços diferentes, né? E então isso é comum acontecer, as pessoas se separarem, é comum. Comum, o certo seria nós escolhermos alguém, né? Assim como muitos pássaros fazem, as maritacas fazem isso, escolhem um só companheiro pro resto da vida. Né? Emmanuel fala que a monogamia é evolução
da espiritualidade. Mas, enfim, o importante é que cada criança, ela se espelha naquilo que ela vê, naquilo que ela apanha com os olhos. E ela é um olhar observador, porque você percebe, quando a criança te olha, ela te olha lá fundo. Ela não te olha do lado, porque muita gente, se você olhar no lado, tem medo, né? A pessoa tem medo de te olhar nos olhos. Tem gente que tem medo, tá? Tem alguma coisa escondida ali que a gente já nota. Pelo olhar, a gente já nota que a pessoa está escondendo alguma coisa. Mas, lá no fundo, a criança ela te olha por inteiro, ela te olha lá nos olhos. E ela vai lá dentro de você. E alguma coisa que você esteja passando, você transmite para ela. Até com tristeza, a criança fica triste. De olhar só tristeza. A criança tem esse olhar assim, né? Sem nenhuma prevenção. Nós precisamos fazer essa transmissão de valores morais e espirituais para eles. O que ele aprende de instrução na escola é uma coisa. Mas, sobre Deus, sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, eu acho que isso não é só na instituição espírita, mas na instituição espírita nós encontramos os primeiros passos, assim, onde nós podemos até aprender para ensinar para eles, mas principalmente essa ligação que nós temos com Deus, da existência de Deus. Isso aí é muito importante que nas instituições espíritas haja, né, o atendimento à criança. Muitas instituições começaram através do atendimento à criança. Se vai uma creche, e dali a pouco está lá um centro espírita ou uma instituição religiosa. E essa criança, não nos esqueçamos, poderá ser nós mesmos amanhã, retornando ao campo de lutas para as nossas reparações. Não que você vai fazer alguma coisa pensando, bom, eu vou voltar amanhã, vou desfrutar disso, né? Mas que é importante que o amor prevaleça. E nós vamos lembrar, então, no final, a figura do Divino Mestre, né? Quando um grupo de crianças tentam se aproximar para ser abençoado por Jesus, os próprios pais estavam falando, não? Os apóstolos não deixaram, né? E Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, quando nós atingirmos essa condição que simboliza hoje a criança, a pureza, né? A simplicidade, né? A sinceridade, o amor mesmo, né? A criança não tem preconceito. Ela se faz preconceituosa ao longo da vida porque nós mesmos criamos esse preconceito nelas, né? A criança tem uma pureza, é o símbolo da pureza. E nós aí vamos acordar, vamos nos libertar dessa coisa de achar que não é comigo. É comigo sim. É comigo, é conosco, e não adianta a gente fugir dessa responsabilidade. A nossa omissão perante a tarefa que nos cumpre a todas as crianças do mundo, não podemos alegar ignorância do lado de lá. Porque o Espiritismo já traz essa responsabilidade. Então, toda vez que você vê uma criança e você der um sorriso, né, você já vai estar trocando amor com ela. Isso é importante, né? Mas cuide da sua conduta, da sua atitude. Porque a conduta é observada. Se você fizer alguma coisa que vá futuramente prejudicar, né, inclusive, a educação daquela criança. Nós estamos conversando uma vez com um grupo de pessoas, aí a mãe estava reclamando do pai da criança. Por quê? Ela educava de um jeito. E ele ensinou ela a mentir. E a mentira era para conseguir dinheiro, né? Tinha um fim lucrativo. E a mãe estava brigando com o pai. Eles eram pessoas pobres, realmente, mas ela não concordava dele usar a criança para esse fim. Aí a gente fica com dó e dá esmola, ao invés de dar amor. E aí nós estamos o quê? Alimentando o que o cara está vendo, que aquilo que ele está passando para ela dá certo. E com esse pensamento assim da nossa responsabilidade perante a educação, não nos esqueçamos que o amor é muito importante.
E o amor, com amor você vai ter que dizer não certas vezes. E um não com amor vai valer a reencarnação. Muito mais do que você dar alguma coisa material. Pense bem nas suas responsabilidades perante aquilo que você está fazendo, principalmente na presença de crianças. Muita paz, muita luz. Quem tiver alguma dúvida, pode falar, pode fazer. Vamos construir contra as creches daqui a pouco. Vamos lá. Vou fazer uma lista de creches. Ok, Miguel. Então vamos abrir o espaço para as perguntas, colocações. E quem tiver alguma dúvida, quiser interagir com o tema, esteja à vontade. É importante, realmente, temos bastante dúvidas a respeito dessas questões colocadas. Criança. Essa fase, nessa faixa etária bastante importante. E estávamos comentando no comecinho, um pouco antes de você chegar, justamente o espírito já tem muitas vidas, né? E ele precisa da nova encarnação para diversas situações, né? Espiar, reparar, adquirir novas experiências, evoluir de certa forma. Mas como que Deus, né, atua para que ocorra a evolução e vamos dizer, as marcas, o passado lá mais negativo não interfira no presente? Essa é a questão colocada. Então, nascer novamente na matéria, passar por essa faixa infantil, é uma forma de que Deus encontrou para adaptar, né, o novo ser à nova vida material. Ou seja, aquele apagar de lembranças, de experiências passadas, que ficam em forma latente depois. E a nova condição, né, da criança, começando pela criança, permite ao espírito, né, adquirir experiências, todo esse amparo que você citou no começo, né, e depois, preparado através da educação, ele, já na idade madura, ele mostrar como ele é realmente. Se teve boas oportunidades, um meio assim, importante, um meio educado, um meio nobre, ele tornará um espírito, né, um homem bom, né, um homem justo. Mas, se por uma necessidade de reencarnação, a criança é inserida num meio difícil, como nós temos aí diversos exemplos, não só no Brasil, no mundo inteiro, e ela é arrastada aos vícios, né? Então o espírito tem que lutar muito mais para sair daquela condição e tornar-se um homem de bem, né? Não é isso? Exatamente. Se o meio não vai favorecer, né, e esse meio depende de nós, né? Então ele vai ter que vai ser uma luta maior. Mas pode ser a prova que o espírito escolheu. No entanto, né, é importante a gente lembrar que existe um momento na nossa existência que é um momento em que você muda, até você muda assim, até você se sente que tornou uma pessoa diferente. Esse momento é o momento que você assume realmente, você larga tudo que é seu passado, né? Agora, a própria natureza, sejam bem, né? Assim, de onde os sábios tiraram esse conhecimento? Da natureza, né? A natureza te colocou 2 olhos aqui na frente, para você não ter um olho atrás, outro na frente. E justamente, Deus está te colocando nessa direção, para frente, seu olhar para frente. Você vai assim, mas isso é para necessidade, porque o homem caçava. Não é só isso, não é só isso, é necessidade não. É tudo na natureza que você encontrar natural é um exemplo, né? Você veja a semente que se transforma em árvore, a árvore que se torna o fruto que se torna alimento. Tudo na natureza, né, é um exemplo de como Deus trata-nos com bondade e amor. Só que nós temos que olhar para frente. Quando você vive no passado, você sofre, significa que você está guardando mágoa. Você está guardando rancor de qualquer situação, de alguma situação ou circunstância ou de alguém. Entendeu? Ou o seu orgulho foi ferido, né? Se você jogar fora, você tem um momento na sua vida que você joga tudo isso fora. Fala, agora eu quero ser feliz. Quando você opta por ser feliz, aí você muda sua vida. E aí você vai buscar novas opções. E aí você vai ter, provavelmente, uma nova reencarnação. Nessa reencarnação, lógico, teremos apagado todos os nossos erros, porque senão também vai ficar na choradeira, a gente vai ficar reclamando, nossa, eu desencarnei tanta gente, e agora? Como é que eu vou fazer? Agora que eu estou com a consciência pesada, que eu estou arrependido, vou ficar chorando e lamentando uma oportunidade que eu tenho de trabalhar no bem, né, de fazer o bem àqueles que eu mesmo prejudiquei no passado.
Mas pense bem, nós estamos falando aqui agora, neste momento, com aquela pessoa que está aí dentro de você. Você sabe quem é. Ninguém sabe, só você. É você dentro de você. É você que tem que tomar essa atitude. Aqui, reforma íntima, é você. Ó. Você tem que fazer suas escolhas, você tem que fechar os olhos, olhar dentro de você, sem se julgar. Olhar onde eu estou errando. Por que eu trato tão mal o meu irmão ou minha irmã? Por que eu não me dou com a minha mãe? Por que eu não me dou com o meu pai? Então tudo isso aí tem que tirar. É arrancar essas rusguinhas. É acabar, dissipar isso aí. Tudo isso te impede de ser feliz. Aí já é uma questão de inteligência, ser feliz. Então você tem que fazer essa renovação. E só você faz por você. Não acha, mas meu mentor não faz. Jesus não faz. Deus não faz. É você que tem que fazer essa sua autoavaliação. Saber onde está errado, você sabe que você tem noção de bem e mal, de certo e errado. E buscar dentro de você essa mudança, arrancando mesmo. Não importa, já foi passado, não interessa mais, enterra o passado. Já houve na sua vida aqueles problemas, né? Você viveu, sentiu muita dor e ficou com aquela mágoa, joga fora. Joga fora, porque senão você que vai ser infeliz. Para ser feliz, tem que deixar o passado passar. E olhar, e cuidar do presente, porque aí você não vai ter preocupação com o seu futuro. Né? Porque muitas vezes a gente diz, né, olha o seu presente, que você sabe o seu futuro. É isso. Seu futuro, você espelha no agora. Você está praticando bem? Você não precisa se preocupar com o futuro. Tem um futuro feliz. Mais alguém quer falar, hein? Tem gente querendo falar aí, mas fica meio tímido. Pode ficar aqui, é conversa de amigos, gente. Não tem nenhum, né? Aqui não tem nenhum PhD em espiritualidade. Estamos todos aqui crianças. Tem alguma pergunta? Não precisa perguntar, pode até expor, colocar qualquer coisa que acha que tem que colocar. Não é necessariamente perguntar. Miguel, eternos crianças que somos, você somos colocou eternas crianças, né? Por isso que nós precisamos de anjo da guarda. Infelizmente. No processo contínuo de aprendizado, né? Nós já falamos em outros temas das responsabilidades dos pais, da responsabilidade de todos aqueles envolvidos, para dar toda aquela assistência para que essa criança tenha um bom caminho, desenvolva com uma pessoa de bem. Tal. Nós também já comentamos da índole de cada espírito, cada um tem a sua personalidade, tem as suas tendências, mas uma coisa que é importante frisar, que é aqui, e somente aqui, no plano encarnado, que nós realmente vamos ter condições de colocar em prática tudo que nós temos, todo aquele conhecimento que nós temos, tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida, em auxílio de todos aqueles que convivem conosco. Porque auxiliando aquele que precisa, automaticamente estamos nos auxiliando, né? Nós estamos corrigindo aquela criança arteira de outras vidas, né? Estamos tendo a oportunidade também. Através da caridade, exatamente, né? A caridade é o meio. Então, a prática do amor, da caridade para com aqueles que estão necessitados desse amparo é uma oportunidade que nós temos. Né? Nós não precisamos, muitos não são pais nem mães, mas trabalham, são pais e mães por adoção, porque adotam as crianças, trabalham com as crianças, ensinam as coisas boas da vida para as crianças. Está dando essa base. Então, é isso que é importante, que é aqui que nós aprendemos, que é aqui que nós temos que trabalhar, e nós não podemos ficar esperando. Continuar, porque o nosso futuro, na realidade, depende do que nós fizemos hoje. É isso? É isso. A gente tem que falar oportunidade, mas a gente pode dizer até, talvez seja a nossa obrigação, nosso dever, nosso compromisso, que nós ainda não cumprimos. É isso que a gente precisa tomar. Aí vai entrar no mérito da justiça divina. Mas realmente, né, toda criança precisa do nosso amor. Não importa se é filho do vizinho, se é o filho biológico do outro, né, é nosso filho também. A gente tem que olhar toda criança como se fosse o nosso filho, com o mesmo sentimento. É isso que a gente chama de amor. O amor, ele não faz distinção e não impõe condição. Amor é isso, né? Amor é simplesmente e tudo no universo. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, colocação? Ok, Miguel, obrigado pela participação. Obrigado a todos.
E assim, dando continuidade ao nosso trabalho, agradecendo ao Miguel pela palestra, por ajudar-nos a compreender esse estado da criança, esse estado necessário ainda, ou essa adaptação, né, à nova vida da criança, a responsabilidade que temos como pais, educadores, enfim, como homens aqui na Terra, tendo também passado pelo estado infantil, sabemos da importância que é levar a educação que vem do berço, a instrução que adquire nas escolas, mas, acima de tudo, dar-lhes o amor através de nossos exemplos. O nosso exemplo no bem, o nosso exemplo na justiça, faz com que aqueles pequeninos que nos veem agir assim, também, inspirados pela nossa boa conduta, quererão repetir e ser como nós. Eis a importância do homem ensinando o outro homem. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, através sempre dos bons espíritos, dos espíritos puros, representados na nossa imagem por Jesus, possam acolher as crianças, as recém-nascidas, aquelas que já têm alguns aninhos e aquelas que já estarão deixando a vida infantil, que os bons espíritos as inspire através dos seus anjos guardiães, para que elas, despertas na vida madura como espíritos, já senhores de si, possam, sim, conhecer a Deus, respeitá-lo e amá-lo na figura desse seu semelhante. Como disse Jesus, deixai vir as minhas criancinhas ou os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, ou para eles, ou para aqueles que lhes assemelham. Através da pureza de coração, através da simplicidade, da humildade, nós, ao deixar a terra, possamos trazer esses tesouros em nossos corações e ali sim, continuar o trabalho de nossa evolução, mas auxiliando aqueles outros irmãos que ficaram na retaguarda, ainda carentes desse despertamento. Graças a Deus, e através de nossas vibrações de paz, amor e reconforto, vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia, possamos levar aos nossos lares, onde lá tem crianças, envolvê-las nesse equilíbrio, nesse estado elevado de amor, as crianças que conhecemos, que estão desamparadas pelas ruas, nos hospitais, nessas casas que recolhem esses irmãozinhos, ainda portadores de deficiências físicas, mentais ou psicológicas. Possamos levar lá esses eflúvios de luz, de paz, de equilíbrio, envolver esses irmãozinhos, ou esses espíritos que eles estão imersos na matéria, reparando, espiando, reparando, trabalhando o seu futuro. Que Deus nunca possa desampará-los, que mãos laboriosas, corações amigos possam sempre visitá-los, fortalecer-lhes, assim como podemos fazer para os nossos pequenos que acolhemos em nossos lares. E que esse dia da criança que se foi, no dia 12, representado, possa levar a todos aquelas crianças o que disse Jesus: deixar vir a mim os pequeninos, porque delas ou a elas é o reino dos céus, ou para aqueles que vos assemelham. Graças a Deus, o nosso obrigado a todos pela presença e participação. Aos irmãos internautas também o nosso muito obrigado pelo carinho de estarem conosco. Aos bons espíritos aqui presentes, representados pelos amigos, parentes e outros tantos que pela afinidade, pela simpatia de vibrações e de tendências ou comportamento, estão conosco. Aos irmãos que vão receber o passe nessa tarde, aqueles que têm a ficha primeira do passe magnético, possam sentar à cadeira confiantes em Deus, ali abrir o seu coração e apresentar o seu problema. Mas entender que o Pai, através desta oportunidade, pede que sejamos maduros, firmes,
e que a nossa conduta sempre seja para o bom, ou para o bem e para o justo. E aos demais, que também assentarem à cadeira, possam receber os eflúvios da espiritualidade e sentirem-se confortados e amparados na busca que vieram fazer nesta tarde. E levar aqueles que mais precisam também, após o equilíbrio, esse mesmo bem-estar, este mesmo conforto. Graças a Deus, e que assim seja. Assim, primeiramente, vamos formar a fila aqueles que têm, né, a papeleta do passe magnético, posteriormente os demais.